Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou Ana Paula, faço parte do grupo de coordenação do GPANDA, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Oi, Eliana, tá me ouvindo? Tudo bem, você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Então, hoje, pessoal, a gente inicia, essa é a nossa primeira live dentro do GPANDA, como a gente não conseguiu ter o nosso encontro presencial, então a gente decidiu fazer uma live trazendo o tema que seria hoje do encontro, que é com a Maria Aparecida. Mas antes da gente iniciar com ela, a gente sempre faz uma devocional com a Eliana. E aí a gente já vai começar. A Eliana quer esperar mais um pouquinho para ver se entra mais alguém? Ou você já quer começar? Tá, a sua voz está um pouco abafada. É, Agora é, melhorou. eu vou tentar falar um pouco mais alto, então. Talvez Tá. o espaço Não, melhorou? agora melhorou bastante. Então, a hora que você quiser começar, tá bom? Aí a gente já vai começando. Deixa eu ver se a Cidinha já entrou para depois também a gente adicionar ela. Ainda não, mas acho que daqui a pouco ela entra. Então, se você quiser começar, e se Vamos, apresentando. vamos lá, então. Como a Ana disse, meu nome é Eliana, eu também sou membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e nesse um ano que o grupo vem se encontrando, eu tenho sempre trazido uma palavra, um texto bíblico para uma mensagem de conforto, de consolo, de ânimo, né, para as mães que vêm nos acompanhando. Então, hoje eu também vou fazer isso, eu vou fazer virtualmente, e nesse contexto que a gente está vivendo hoje, né, em que a gente tem que se proteger, proteger as nossas famílias, é, e também como o assunto de hoje é superproteção, né, proteção, hoje eu queria falar de uma mulher. Como a gente é um grupo de maioria de mulheres, né, eu procuro sempre trazer uma mulher da Bíblia. E hoje eu queria falar de uma mulher que protegeu toda a sua família no momento de crise, que é Raabe. Essa narrativa está no texto de Josué, no capítulo 2 no Antigo Testamento, e eu vou dar um breve contexto do que estava acontecendo. É um contexto onde o povo de Israel estava assim num momento de grandes batalhas, era um momento de conquista territorial. Eles já tinham tido algumas vitórias grandes e nesse momento eles estavam se preparando para entrar na cidade de Jericó. Eles estão acampados fora da cidade. Jericó é uma cidade grande, amuralhada, né? Era uma grande muralha. E Josué, que era o líder do povo, manda dois espias entrarem na cidade e observarem a cidade para depois trazerem informações. E eles entram na cidade e se escondem, vão para a casa de uma mulher, era uma prostituta na cidade chamada Raabe, né? A notícia corre até os ouvidos do rei, que havia dois homens, dois espias lá, né? Eram cidades-estado, como a maioria, como todas as cidades do mundo antigo. Eram cidades pagãs também, como todas as cidades, quer dizer, tinha uma religiosidade de culto a muitos ídolos, de sacrifícios a ídolos, né? Algumas, em alguns momentos históricos, sacrifícios até humanos, também era comum a prostituição cultural, talvez até Rabi fosse uma prostituta cultural, né? As mulheres se prostituíam no templo, a gente não sabe se ela era uma prostituta cultural ou não, a Bíblia não fala, mas o fato é que a notícia chegou ao ouvido do rei, e o rei manda dois oficiais irem à casa de Raabe e para buscarem os espias. Quando eles chegam, Rabi diz para eles: olha, não, eles estiveram aqui sim, mas eles já foram embora. Se vocês correrem, vocês os encontram pelo caminho. Os homens então saem, mas a verdade é que Raabe tinha escondido os dois espias no terraço da casa dela, entre bambus, canas de linho que ela tinha organizado lá. E aí, depois de anoitecer, ela sobe até o terraço e ela trava um diálogo com esses espias, e é esse texto que eu vou ler agora para vocês, que está no capítulo de Josué, no capítulo 2, a partir do versículo 8 até o 21. Eu vou ler para vocês aqui na minha Bíblia. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam no terraço, e lhes disse:
Bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E agora jurem pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia e conservarão a vida de meu pai e de minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Então os homens lhe disseram: a nossa vida responderá pela de vocês, se vocês não denunciarem esta nossa missão. E quando o Senhor nos der esta terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com você. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construindo sobre a muralha da cidade. E disse a eles: vão para o monte, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá durante 3 dias, até que eles voltem, e depois sigam o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos desobrigados deste seu juramento que você nos fez jurar, se quando entrarmos nesta terra, você não amarrar este cordão de fio de escarlate na janela por onde você nos fez descer, e se você não reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a família de seu pai. Quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer. E nós seremos inocentes, mas se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro de casa, nós seremos responsáveis. E se você denunciar essa nossa missão, estaremos desobrigados do juramento que você nos fez jurar. Ela disse: que seja assim como vocês disseram. Então Raabe os despediu, e eles se foram, e ela amarrou o cordão de escarlate na janela. Bom, esse é o texto, e a partir dessa leitura eu vou abordar algumas lições sobre a vida de Raabe. No começo do texto, a gente vê que Raabe, ela tinha ouvido falar sobre o que Deus tinha feito na vida do povo de Israel durante os últimos anos, como Deus tinha cuidado daquele povo, como Deus tinha acompanhado aquele povo durante aqueles anos, os milagres que Deus tinha realizado na vida daquele povo. E então ela percebe que aquele Deus, de ouvir falar, ela percebe que aquele Deus era um Deus diferente daqueles deuses que ela cultuava. E ela faz uma confissão de fé para aqueles homens. Ela fala: hoje eu sei que o Deus de vocês é Deus acima no céu e embaixo na terra. O que ela está fazendo aqui é abrir mão das crenças passadas que ela tinha e depositando a sua confiança somente em Deus. E uma primeira reflexão que eu faço aqui é a seguinte, que o que as maravilhas de Deus, o que os milagres de Deus, os cuidados de Deus têm causado, que impacto isso causa na nossa vida? A gente fica indiferente quando a gente vê os milagres cotidianos de Deus, quando a gente vê a criação de Deus, ou isso tem a ver com a gente agradece a Deus e confessa: o Senhor realmente é verdadeiramente Deus no céu e na terra. Isso, ver as maravilhas de Deus, levou a Raabe à fé, né? E uma primeira reflexão que a gente deve ter é o que os feitos de Deus provocam em nós. Eles também nos levam à fé. A gente ainda consegue perceber os cuidados de Deus na nossa vida e as maravilhas de Deus e os cuidados de Deus, mesmo em momentos de crise como este que a gente tem vivido, né? Uma segunda coisa que eu queria destacar aqui na vida de Raabe é que a fé de Raabe levou ela a ter uma visão diferente das circunstâncias que ela estava vivendo em relação ao resto das pessoas da cidade. Todos estavam apavorados, né? Ela diz que o pânico tinha tomado conta da cidade. Mas Raabe, apesar de ter medo também, ela percebe que
Deus estava conduzindo a história, né? E Deus, então ela percebe que aquele Deus que conduzia uma história, que conduzia a história dos povos, podia conduzir a história da vida dela também. Então, ao invés de ter um pânico sem, assim, sem fundamento, que não leva a lugar nenhum, ela tem um medo, mas que leva a ela uma ação, né? Ela tem uma ação de proteger os espias, né, de Deus. E então, uma coisa que a gente tira daqui é que, assim, quem deposita sua fé em Deus tem uma visão diferente das coisas, das circunstâncias. Mesmo quando nós estamos desanimadas, mesmo quando nós estamos com medo, ou até mesmo depressivas, mas a fé em Deus nos leva a ter uma visão diferente das circunstâncias. E essa é uma oração que a gente precisa fazer. Deus, me dá o olhar do Senhor. Me ajuda a olhar as circunstâncias assim como o Senhor vê. Porque os olhos humanos veem de uma maneira muito deturpada, mas o Senhor vê à frente. Essa é uma oração que a gente pode fazer, que os nossos olhos estejam colocados em Deus nos momentos de crise, né? E uma terceira coisa que eu queria falar aqui é das estratégias que Raabe usou para cuidar da sua família. Conforme o combinado que ela fez com os espias, para que ela protegesse a sua família, todos deveriam ficar em casa, né? Não é nenhuma alusão ao momento que a gente está vivendo, né? Mas o fato é que aquela casa, ela tinha um sinal especial, né? O sinal especial que havia naquela casa era o cordão escarlate. O combinado que eles tinham era que se todos estivessem, todos da família do pai dela estivessem dentro daquela casa, todos que estivessem lá estariam protegidos. E aquele fio, aquele sinal escarlate, tem um significado muito importante, porque ele, teologicamente, ele significa o sangue do Cordeiro. Ele é o sangue, ele representa o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz por nós para a salvação dos nossos pecados. Então, se nós queremos proteger a nossa família, vou falar aqui mais especificamente de filhos, né, porque esse é o grupo de mães, mas se nós queremos proteger os nossos filhos, a melhor maneira que nós temos para proteger os nossos filhos é colocá-los debaixo da proteção do Cordeiro, da proteção de Jesus Cristo, da proteção do nosso Deus, né? E como é que a gente faz isso? A gente faz isso ensinando os nossos filhos, ensinando, orando com eles, falando a respeito da Bíblia, falando a respeito de Deus, que Deus é um Deus amoroso, ensinando também os valores de Deus, porque Deus tem sim um padrão de conduta, de valores que Ele quer que a gente siga, né? Então, a melhor forma de proteger os nossos filhos é ensinar quem é esse Deus que Raabe já descobriu adulta. Nós podemos ensinar isso aos nossos filhos enquanto eles são crianças, né? E aí você pode se perguntar, as mães que têm filhos com mais deficiência intelectual, né, com uma maior deficiência intelectual, meu filho não tem condição de compreender. Como é que eu faço para ensinar isso para o meu filho? Conceitos tão difíceis, né? A gente, de fato, não sabe como Deus pode agir no coração e na mente de uma criança que tem maior dificuldade intelectual, maior dificuldade de compreender conceitos, de compreender coisas tão profundas, mas a gente crê que Deus é um Deus de pactos, né? Raabe descobriu isso, né? E ela tem muita ousadia quando ela vai lá no telhado e fala assim, olha, agora vocês vão me jurar que assim como eu protegi vocês, vocês também vão me proteger. Mesmo sem um conhecimento profundo de Deus, ela ali já tinha entendido que Deus é um Deus de pactos, é um Deus pessoal. E o que a gente crê é que a mesma proteção, as mesmas bênçãos, o mesmo cuidado que Deus tem conosco, Ele estende também aos nossos filhos. Então, eu não sei de que forma Deus pode agir nessas crianças com maior dificuldade, mas a gente crê, eu creio que Deus pode sim agir no coração das crianças, mesmo essas que a gente não entende direito como funciona o pensamento delas, mas Deus entende, né? Deus sabe como funciona cada criança que Ele criou. Então, a gente continua assim ensinando para os nossos filhos
de forma mais simples, de uma maneira através de músicas, através de uma frase, através de um toque. Eu não sei quais são as estratégias que as mães já têm para ensinar sobre Deus para essas crianças, mas que a gente continue ensinando para as nossas crianças a respeito de Deus, desse Deus que é um Deus de pacto, que não nos abandona, né? E uma coisa muito importante também é que eu queria destacar é que Raabe, ela salvou a sua família não com o uso da força, não com o uso da esperteza, mas com a força da fé. Foi a fé de Raabe que salvou a sua família, né? E uma coisa muito importante aqui é que nós que somos mães somos muito atarefadas, né? A gente tem as tarefas da casa, a gente tem os cuidados dos filhos, as inúmeras terapias pelas quais para onde vocês levam os filhos, os médicos, é uma rotina muito pesada, né? E aqui, mas o que a gente aprende é que primeiro a gente tem que cuidar da nossa vida de fé. Se nós queremos cuidar bem dos nossos filhos, a primeira coisa que a gente tem que cuidar bem da nossa fé, da nossa saúde mental, né, do nosso espírito. Que nós estando bem, nós estando fortalecidas, os nossos filhos também vão ter uma possibilidade maior de ficarem bem também, né? E eu não sei se muitas de vocês devem conhecer o final de história da história de Raabe. De fato, a cidade de Jericó ela é destruída e Raabe é salva, né? Os espias vão lá e tiram ela e sua família da cidade antes. E não somente tiram ela da cidade, mas Raabe passa a fazer parte do povo. Ela se converte, né, ao judaísmo e ela se casa e ela vive com o povo ali o resto da sua vida. E aí a gente vai ver menção de Raabe, muitos anos depois, no Novo Testamento, quando ela é colocada no rol dos heróis da fé. Em Hebreus 11 tem um texto que vai citando pessoas que foram pessoas que se destacaram muito pela sua fé em Deus, e Raabe está lá. Ela foi uma grande mulher de fé. E mais que isso, Raabe também aparece no capítulo 1 de Mateus. Ela aparece na genealogia de Jesus. E isso é maravilhoso, porque mostra a misericórdia de Deus, né? Deus toma uma mulher que era uma mulher desprezada pela sociedade, porque ela era uma prostituta, e ela então se torna uma mulher comum do povo de Deus, mas não tão comum, né? Porque ela foi colocada no rol de heróis da fé e ela faz parte da genealogia de Jesus. Quer dizer ali que ela foi, sei lá, talvez a tataravó de Jesus, eu não sei, né, em que geração, mas ela fez parte da família de Jesus. E aí a gente vê como Deus protege, como Deus salva e também como Deus transforma coisas que talvez a gente queira deixar para trás, apaga os nossos pecados do passado e faz novas todas as coisas, né? Então, o que Deus propõe para a gente hoje é que a gente deposite a nossa confiança, a nossa fé em Deus, assim como Raabe foi uma mulher de fé e protegeu a sua família, salvou a sua família, que nós também estejamos nessa posição de proteger a nossa família, proteger os nossos filhos a partir da fé que nós colocamos e depositamos em Deus, tá bom? Essa era a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Eu vou fazer uma oração antes de passar a bola de novo para a Ana então poder passar para a Cidinha, tá bom? Eu vou fazer uma oração com vocês. Deus, nós te agradecemos, Senhor, por este grupo, por cada pessoa que está aqui ainda conosco, ainda aqui virtualmente. Nós agradecemos, Senhor, pela tua palavra, agradecemos porque podemos depositar a nossa fé no Senhor. Que nestes momentos de crise nós estejamos apegadas a Ti, que nos momentos de dificuldade nós estejamos depositando todos os nossos problemas na cruz, Senhor. E abençoa cada mãe, cada pai, cada pessoa que é responsável por uma criança autista ou qualquer outra deficiência, que o Senhor ajude cada uma nas suas necessidades. Continua agora com a Cidinha, continua agora conosco neste momento agradável, e é isso que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Ana, Amém. Tá bom? Beijo para todas, obrigada por estarem aqui conosco. Tchau, tchau. Obrigada a você, Eliana, por essa palavra maravilhosa, abençoada e que sempre acrescenta, né, na nossa vida.
Então tá, agora vamos começar com a Cidinha, a nossa palestra. Um beijo, Eliana. Obrigada, viu? Cidinha, tá por aí? Consegue me mandar a solicitação? Deixa eu ver, acho que você já me mandou. Deixa eu te adicionar. Esperar um pouquinho que a Cidinha vai entrar. O pessoal já voltou aí para vocês, tá funcionando direitinho. O Instagram esses dias, como tem muita gente fazendo live, ele tá dando umas travadas mesmo. Oi, Cidinha! Bom estar com vocês. Tudo bem? É minha primeira live, primeira vez a gente nunca esquece. Ah, é verdade. A minha também é a primeira. Apesar de ontem a gente ter feito aquele teste, é a primeira live. Deixa eu falar, você prefere, se as pessoas tiverem alguma dúvida, você prefere já ir respondendo ou você prefere eu ir te falando no final? Pode ser no final para eu não perder a linha de raciocínio, né? Tá bom, eu vou Mas anotando aqui então, tá? Ok. Então agora é com você. A Maria Aparecida, que pra gente é Cidinha, eu não consigo chamá-la de Maria Aparecida. Consegue, né? Bom, pessoal, eu sou a Cidinha do Gepanda. Eu estou nesse grupo desde a formação, né? Começou com a gente, né? Com esse grupo maravilhoso que eu tenho a honra de estar. Hoje nós vamos falar de um assunto e antes de eu falar, eu já vou fazer a meia-culpa, né? Porque assim, eu não vou falar, porque quando você vê o tema superproteção e abandono, você fala assim, nossa, mais alguém que vai falar como eu tenho que ser mãe, né? E não é aqui, não é isso que nós estamos propondo aqui, até porque eu também não sei ser mãe, apesar de ter 3 filhos. Eu outro dia ouvi do pastor Arival uma coisa que eu adorei, que assim, ninguém sabe, né? Ser pai e mãe, né? É pela graça que todos nós estamos aqui. E não é essa a proposta da gente de falar como é que você vai ser pai e mãe. Não é isso que nós queremos. Nós queremos trazer para vocês um processo de reflexão dentro de um experimento, dentro de uma pesquisa que aconteceu. E eu achei interessante trazer para vocês agora em março. Ia ser lá na igreja, mas a gente sabe que não dá, então a gente está aqui virtualmente, mas estamos todos unidos no coração, certo? Então, primeiro, deixa eu pôr. Eu tentei tirar o óculos, mas não vou enxergar nada, então eu vou pôr o óculos de novo. Superproteção e abandono. Antes da gente falar o que é isso, como acontece, eu queria jogar algumas informações que eu acho que é pertinente. Na rádio, na quarta-feira, a Ana falou sobre isso, a Dalva também falou sobre algumas coisas relacionadas, mas eu vou falar para vocês. A primeira coisa que a gente tem que entender que o TEA tem muitas pessoas estudando, né? O espectro autista é uma coisa que todo mundo hoje estuda, só que a gente não tem realmente uma clareza, a gente não tem assim uma proposta fechada. Nós temos várias pessoas estudando, uns dizem que é um paradigma social, outro é biológico, outro, sabe, tem cunho neurodiversos e assim por diante. Então, nós não temos muito diagnósticos fechados sobre esse tema. E uma coisa que me chama atenção é que 75% dos casais que acabam tendo um filho ou 2 filhos autistas acabam se separando. Isso é um dado, gente, real de pesquisa. E as pessoas podem me perguntar assim, Cidinha, me fala por que você pesquisou esse tema. Quando eu fui fazer a minha especialização, eu fiz, obviamente a gente tem que partir de algum lugar, e eu parti da minha história pessoal, porque eu tenho uma irmã de 36 anos que é autista. E eu queria pensar em que quadrante, em que movimento estava a minha família. Então, eu parti da minha família, né? Antes de falar da pesquisa, eu queria dizer para vocês que o maior especialista sobre o seu filho é você mesmo. É você que conhece o seu filho, é você que convive com ele, é você que sabe dos gostos dele, dos sonhos dele, das ansiedades dele.
não é outra pessoa. Então, até por isso eu parti da minha casa, da minha história, que é uma história com a minha mãe, que hoje, analisando dentro desse quadrante, era extremamente superprotetora, né? Então é isso, antes da gente falar sobre superproteção. Quando a gente descobre que a gente tem dentro da família, isso é, acho que é uma constante, a Ana sabe mais disso do que eu, né? A família, ela acaba passando por várias etapas, digamos assim, uns mais longas, outros menos. Então tem aquele momento que é o momento que você vai negar a negação, não, isso não está acontecendo. Todo mundo percebendo que você tem um filho que não é típico, que é atípico, mas você acha que não, que é só uma impressão equivocada das pessoas. Aí depois você tem uma questão de ignorar, não é? Essa coisa do ignorar, de negar. E depois você tem uma questão... aliás, primeiro é o choque, depois é a negação e depois é a reação. O que eu vou fazer agora? Depois desse estado, desse momento, né? E a partir disso é que eu quero falar com vocês, porque a partir desse momento, que é o momento de reação, é que a gente vai falar sobre esses assuntos. Essa pesquisa, gente, não é uma pesquisa brasileira, é uma pesquisa que, na verdade, eu fiz uma adaptação de um questionário, que é um questionário australiano, que depois foi usado no mundo todo, foi usado na África do Sul, na Itália, que chama PIB, né? Que o nome em inglês, eu não sei falar, uma sigla americana, mas basicamente ela é o indicativo da ligação entre pais e filhos. Esse é o PIB. Então, quando eu comecei a pesquisar o PIB, eu não pensei no PIB como como eu vou dizer, focando no autista. A primeira grupo que eu pensei foi o grupo de surdos, porque na época eu trabalhava com surdos. Porém, o que foi muito interessante é que esse PIB não tinha para surdos e também não tinha para autistas. E aí, o que nós fizemos? Dentro da pesquisa, foi uma pesquisa elaborada lá na Unesp, né? Com o professor Chacon, ele foi meu orientador. E aí eu achei interessante que tinha a questão com pessoas típicas, com crianças do mundo todo, e não tinham com surdos. Então, aí eu resolvi fazer com surdos, né, primeiramente. E depois a gente conseguiu trabalhar essa pesquisa, esse questionário, que é um índice, né, vocês vão entender mais para frente, de percepção, que ele foi feito, também podia ser feito com autistas, né? Respeitando cada um a sua diversidade, respeitando cada um o momento específico de cada um, certo? Eu vou falar primeiro da superproteção. Na verdade, a gente tem um quadrante que são 4 movimentos e que esses pais, segundo essa pesquisa, estão nesses 4 movimentos. O primeiro é a superproteção, que é uma afeição, gente, sem relacionamento, que é o amor sem a troca, sem o desejo que o outro cresça. Eu sei que isso pode parecer muito forte, que eu estou falando, mas é o famoso controle com exagero, que você não permite nem o erro, nem o acerto daquele indivíduo. A gente costuma dizer que é o alto amor e a baixa autoridade. Por que são isso? Assim? Porque as regras, o amor é maravilhoso, mas as regras de autoridade, de o que seu filho pode fazer, com quem ele vai, isso não fica claro. Então, assim, você tem o amor como alto, mas autoridade nenhuma, porque você não estipula regras para aquela criança, entendeu? E eu achei interessante, vou ressaltar uma coisa que é engraçada, porque quando eu comecei essa pesquisa, primeiro eu apliquei na minha casa, né? E eu descobri que eu era uma pessoa super protetora, entendeu? Nem eu tinha fugido disso. E eu fiquei muito brava que meu marido entrou dentro da normalidade. E eu falava assim, você tá de sacanagem? Ele é normal, eu que sou a super protetora? E foi duro para mim aceitar isso. Foi um negócio assim, meio maluco mesmo.
E eu achei interessante que quando você fala da superproteção, eu trabalhei numa escola durante alguns anos, que era uma escola especial, né? Eu não vou falar que é há 30 anos atrás, porque vocês vão descobrir que eu sou velha. Mas há 30 anos atrás eu trabalhei numa escola chamada Conviver, e a gente tinha uma mãe que ela era extremamente superprotetora. E quando a gente chamava ela para falar, olha, ele consegue fazer isso sozinho, ele consegue ir no banheiro, porque quando ele está sozinho aqui, ele faz tudo isso, né? Só quando ela estava perto, que ele não fazia nada. E aí ela falava, mas eu amo demais. É que eu amo demais, vocês não entendem porque eu amo demais. Realmente, a gente tem mais é que amar mesmo. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Não precisam me responder, é só uma reflexão. Existe maior amor que de Cristo? Não existe. O amor de Deus é sublime. E Deus é superprotetor conosco? Não é. Porque se fosse superprotetor, nós não teríamos as aflições. Porque as aflições fazem a gente crescer. Os momentos de crise fazem a gente crescer. Então, uma coisa pode muito bem conviver sem a outra. Essa coisa de, eu amo demais, então eu protejo. Mas se nem Deus, que nos ama tanto, tem essa super proteção. Ele tem uma proteção que mais para frente a gente vai falar, que é a proteção positiva. Mas a super proteção nunca é positiva. Porque ela sufoca e ela impede o processo de aprendizagem, ela dificulta o desenvolvimento e a capacidade cognitiva e criativa do indivíduo. Então, tudo isso a gente tem que pensar e repensar. Depois do que a gente pensou na superproteção, como algo que não é muito, que é prejudicial, que traz essa questão, como eu estou dizendo, que acaba por atrapalhar, prejudicar, a gente tem o abandono. O abandono, pessoal, é o contraponto do que eu estou falando de superproteção. Se na superproteção eu cuido, eu protejo, eu não deixo fazer nada, eu não deixo sofrer, no abandono é ao contrário, é o que a gente chama de postura altamente negligente, que é o baixo amor e a baixa autoridade. Se lá na superproteção era o alto amor e a baixa autoridade, aqui a gente tem o baixo dos dois. Então, a pessoa tem o baixo amor e a baixa autoridade. É o oposto da superproteção, é a omissão total do cuidado. E isso é tão importante ressaltar que no Brasil, por exemplo, a gente tem uma lei, que é a 700 de 2007, que fala, inclusive, do abandono parental, que tem a relação com isso, que é como que se totalmente a pessoa se eximisse da responsabilidade de ser pai daquele indivíduo. E a gente sabe, eu tenho alguns contatos, conheço algumas pessoas, que quando uma criança autista nasce, isso acontece muito, principalmente com os pais. Não estou querendo bater nos pais, não, nos homens, mas isso acontece muito, existem pesquisas que mostram isso. Então, é um abandono parental, que judicialmente, a gente pode imaginar que na psicologia fala assim que, sob a ótica jurídica, primeiramente sob a ótica jurídica, isso pode dar até um processo, né? Só que na questão psicológica, muito além do que é do jurídico, a gente tem um estrago extremo na vida dessa criança. Aí que ela não consegue mesmo se desenvolver. Se a superproteção dificulta essa questão da evolução criativa, que desestimula, isso também acontece quando a gente pensa no abandono. Aí você fala assim, Cidinha, mas só tem esses dois? Superproteção e abandono? Eu tenho que estar vinculado a esses dois? Não, calma, ainda não. Nós temos um terceiro, que eu acho que é o que mais acontece hoje, né? Com o passar do tempo, quando eu fazia essa pesquisa, esse indicativo, o PIB, eu percebia que é o confinamento afetivo. O que é um confinamento afetivo? É quando você tem o baixo amor, mas você tem uma alta autoridade. Você cuida, você tem um controle psicológico sobre aquela pessoa, mas você não tem afeição. E isso também é terrível, né? Isso também
eu acho que na pesquisa esse era o pior modo, porque se você abandona total, a pessoa muitas vezes, a criança nem, é como se você não existisse. Quando você super protege, a criança fica confortável, mas o confinamento afetivo é uma desse quadrante, talvez o mais perigoso, porque esse controle psicológico sem afeição traz o quê? Traz uma criança que sofre, que é assim, ele manda seu filho, controla, sem ter um relacionamento carinhoso com ele. Ah, Cidinha, mas eu não posso mandar no meu filho. Obviamente, a obediência dos filhos obviamente que sim, mas esse relacionamento é carinhoso? Isso é uma questão. E aí, qual que é o prejuízo do confinamento? É a insegurança, a dificuldade de se relacionar e, novamente, a questão da estimulação. Como é que essa criança consegue sair desse confinamento tendo essas dificuldades, inclusive de desenvolvimento? E aí a gente tem o último, e que é o ideal, que na pesquisa a gente teve muitos poucos pais, quando eu fiz a pesquisa, que estavam nesse patamar, que é o cuidar afetivo. O cuidar afetivo é o auto-amor e a auto-autoridade, que é, dentro do possível, a criança pode fazer as coisas sozinhas, você vai estimular o seu filho, logicamente, gente, dentro do possível. A gente está falando assim de um mar de situações e cada pessoa e cada família, cada núcleo familiar sabe como é a sua criança. Dentro desse núcleo, o que você vai estimular a sua criança a ter atividades funcionais dentro desse universo familiar. E dentro desse, o cuidado afetivo, ele cuida dessa parte, mas ele também dá regras, ele também gera autoridade, não autoritarismo, mas autoridade. E aí eu lembro de uma situação que a gente estava falando sobre isso, que suportar o choro da tua criança, né? Isso aí é um cuidar afetivo. Saber o que é necessário para ele ou não é um saber afetivo. Ser um ser presente na vida do seu filho é ter um cuidado afetivo. Então, isso são cuidados afetivos. Onde o relacionamento possui autoridade, insiste onde um relacionamento tem autoridade, mas tem um cuidado afetivo com obediência, o contexto do carinho e da afeição é permanente. Você pode ser algumas pessoas assim, você não vai fazer. Eu vou dar um exemplo da Ana, desculpa, Ana, mas eu vou jogar você na roda. Eu acho o máximo, porque ela conhece o Lu demais, assim. E ela sabe até quando ele está de sacanagem com a gente. Eu sou tutora do Lu aos domingos. E ela fala para ele muito duramente, não. E ele sabe, e o olhar dele para ela é uma coisa muito legal. Porque, assim, é autoridade, sim, mas com afeto. E esse posicionamento é o posicionamento correto. Então, a gente não pode esquecer e a gente tem que fazer uma leitura. Em qual desses quadrantes eu estou? Eu sou super protetora? Eu abandonei ou alguém da minha família abandonou? Uma coisa, ou eu estou no confinamento afetivo, ou não, eu estou num cuidar afetivo. É isso, cada família, cada núcleo familiar tem que saber. E outra coisa, às vezes você está como aqui, lembra que eu falei no começo, que eu e meu esposo fizemos uma pesquisa aqui dentro de casa, e eu descobri que eu era mais super protetora, e ele não, ele estava mais correto? Às vezes o núcleo é assim. Às vezes o núcleo onde o pai se separou da mãe e ele não aparece, a mãe é super protetora, ou está lá no cuidar afetivo, e o pai está no abandono. Ou o pai ou a mãe é mais no confinamento afetivo, não, tem que ter regra, vamos fazer, é assim, porque eu estou aqui sozinha, então eu tenho que fazer. Então depende muito, então a gente não pode avaliar em 10 minutos, não é uma avaliação miojo, né? Mas é uma avaliação condizente com o seu dia a dia. E só quem pode fazer isso é quem está aí, certo? Que mais que... Eu acho que é isso. Eu posso fazer umas perguntas? Não precisam responder, mas eu vou fazer umas perguntas que são algumas perguntas que estão dentro desse questionário. Esse questionário tem 96 perguntas e elas são feitas
Não só no mesmo dia, existe um quadrante, tem todo um trabalho. Então, olha, eu vou fazer a pergunta como reflexão para a gente, para mim, para vocês. Primeiro, você acha verdadeiramente que conhece seu filho? Ele é igual quando você está ou quando você não está? Porque eu conheço casos ótimos que eu podia ficar aqui a tarde toda contando de crianças que são muito coitadinhas quando estão com a mamãe, com o papai, e são extremamente independentes quando não estão. Eu brinco que é um milagre da ausência da família, né? Você faz tudo para que ele não se frustre ou não sofra? Outra pergunta que tem a ver com aquilo que eu falei. Nem Deus é superprotetor. Deus nos permite sofrer e nos permite estar em momentos de frustração, porque Ele nos ama. O amor é isso também. 3, seu filho realmente precisa ser alimentado na boca, ir ao banheiro com você, ou ele é capaz de aprender, mesmo que lentamente, esse tipo de atividade. Atividades que são diárias, a vida diária. 4, você é presente na rotina do seu filho, mesmo que você não more na mesma casa? Isso é para os pais separados, né? De repente, você fala assim, não, mas eu dou tudo, eu dou dinheiro. De repente, é uma reflexão a ser feita. Você é presente ou você deixa tudo num cargo de uma só pessoa? Porque se você deixa isso num cargo, você está cansando o outro. E depois, no finalzinho, eu vou falar sobre isso. 4, você é presente... 5, sua atuação é mais financeira ou mais emocional? É uma pergunta a ser feita. 6, qual sua relação interfamiliar e extrafamiliar com outras pessoas da família e profissionais que ajudam no desenvolvimento da família? Quanto mais parceiros você tiver, menos carregado você vai estar, menos sofrido vai ser a sua existência. Então, não tenha medo de pedir ajuda, e não, aliás, não é só medo, não, tenha autoridade, lembra da palavra autoridade? Tenha autoridade para pedir ajuda. Entendeu? A autoridade de ser a mãe do autista, de ser aquela pessoa que está ali o tempo todo com ele. Então, tem a autoridade de pedir, sim, ajuda. 7, os membros da família conversam entre si sobre ações pertinentes à criança. E quando é possível, você divide essas questões com a própria criança? Às vezes não. Tem gente que vai viajar com o filho e o filho só descobre quando ele acorda no carro, entendeu? Então, assim, aí mas ele não gosta de viajar. Mas eu também não gostaria de viajar se não tivesse sido comunicado. Estou contando essa história porque já vi acontecer. 8, você sabe dizer não? Ai, que palavra difícil para quem a gente ama, né? Mas é como eu disse para vocês, Deus também faz isso para nós. A gente pede coisas absurdas para Deus às vezes, em oração. E ele diz não, muito, muito tranquilamente, porque ele sabe o melhor para nós. E às vezes o não dói mais na gente do que na criança, mas é um mal necessário, o que gera nele uma capacidade dele entender que aquilo não pode, ou aquilo não é o momento. 9, seu filho tem atitudes diferentes quando você está ou não no ambiente? Isso é fato. Mas você tem que ter clareza disso também. Às vezes isso não vai mudar nunca, tá? Isso não muda nunca. Mas até os meus filhos são assim. Mas como é que você trata isso? Né? Como é que é para vocês? Tudo é você. Como é que trata para você? E 10 e última. Você compara seu filho a ele mesmo em relação a ele, nos seus avanços ou em outras crianças? Porque cada história é uma história, cada pessoa é uma pessoa, e você não tem que comparar as evoluções dele com nenhuma outra criança, seja ela autista ou não. Então, assim, isso é muito interessante. Acho que no questionário, a pergunta mais valiosa. Como é que é? Porque a gente gostaria... mas o meu filho não é o primeiro da sala, mas a evolução dele do mês passado, do ano passado para esse ano, foi positiva? Eu trabalho com uma garota que a família fez muita festa, eu trabalho com ela há 4 anos, e ela é surdo-cega, e a grande felicidade foi quando ela abriu o armário da casa, pegou um jarro e fez um suco. Talvez para a grande maioria das pessoas isso seja uma bobagem, mas isso foi uma premiação para a família. Né? E é uma família presente que está dentro desse cuidar afetivo legal, entendeu? Isso é valorizar aquilo que a criança pode fazer e não desejar aquilo que não. E aí não é a criança que vai se frustrar, é você, e aí você vai sofrer. E a gente não precisa sofrer, a gente tem que ser feliz.
Finalizando, não se culpe por nada, não se abandone, não se centralize e lembre-se de uma coisa muito dura que como eu falei, eu tenho uma irmã de 36 anos que eu disse para minha mãe e que foi muito dura no dia, uma olhou para a outra, ela começou a chorar, mas eu não me arrependo de ter dito para ela: mãe, você não é eterna, porque mãe, infelizmente, morre. Infelizmente, morre. E então, quanto mais preparado o seu filho estiver para quando você não estiver aqui, melhor será para ele. Essa é a sua maior prova de amor. Se tem um legado que você tenha, se possível, tá, gente? Você possa dar para o seu filho, esse legado é a autonomia. É a capacidade de estar sozinho ou estar com outra pessoa que não seja você, porque você realmente é maravilhosa e absoluta, porque toda mãe é maravilhosa e absoluta. Mas que ele possa não sofrer tanto, né? Então, eu acho que isso é um ato de amor também. Bom, deixa eu só falar para vocês desse livro, porque a minha surpresa foi que nesse livro aqui, essa pesquisa não é daqui, tá? É de um norte-americano chamado Parsons, que chama PIB mesmo, esse indicativo, mas o David Metz, 151 reflexões sobre a educação de filhos, tem uma parte que ele cita esse indicativo do quadrante da superproteção. Então, eu achei máximo. Eu falei, nossa, não estou sozinha no mundo, mas alguém leu as orientações do Parsons. Então, é isso, pessoal, e estamos aí para as dúvidas. Um grande beijo. E desculpa qualquer coisa. Cidinha, vamos lá. Vamos lá. A gente tem já algumas perguntas aqui. A Eliane, ela coloca assim: se não seriam os profissionais, se eles não negligenciam isso, e se não seriam eles que teriam que orientar essas mães ou essas famílias nessa forma de tratar ou de lidar com essa situação, porque ela não tem ajuda. Eu posso dar a minha opinião um pouquinho antes da Cidinha responder um pouco mais profissionalmente, vamos dizer assim. Eu acho que sim, mas isso varia muito, depende muito de profissional. Eu tenho uma profissional que me ajuda, que é minha psicóloga. Eu acho que é essencial todas as pessoas, principalmente as mães, que puderem fazer terapia, eu super indico. Existem várias associações que oferecem terapias gratuitas, então dá para a gente fazer, e isso ajuda muito a você se enxergar e enxergar o seu filho, né, como um ser humano que pensa, que reage e que mesmo dentro das limitações dele, ele pode se desenvolver, né? Sem as comparações, como a Cidinha falou, meu filho não consegue fazer tal coisa como a outra criança. Eu acho que você tem que olhar para ele e ver o que ele consegue, né? O que ele pode oferecer. E ir atrás disso. E aí, Cidinha, o que você acha, né? Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho assim, eu concordo com você plenamente, né? Eu acho que quando a gente fala assim, cuide-se, não centralize, não se abandone. Quando a gente diz não se abandone, eu acho que aliás, a terapia é uma coisa que todo mundo deveria fazer, devia ser assim, que nem ir ao dentista, porque é muito bom para a gente conhecer. E até porque a carga da mãe do autista, gente, não vamos romantizar. É uma carga muito difícil, sim. Entendeu? Por isso que eu falo que vocês têm que ter autoridade para dizer assim, olha, eu preciso de ajuda sim. O que é para fazer? O que eu tenho que fazer? O que você pode fazer por mim? Agora, gente, é muito relativo isso, Eliane, né? Porque, por exemplo, eu conheço, eu tenho 20 anos de profissão e eu já tive contato com mães que eu falei para elas que elas tinham que ser um pouquinho, deixar mais livre, e ela nunca mais apareceu. Ela sumiu, entendeu? Ou que ela ficou brava comigo. Então, assim, às vezes o profissional até quer falar, mas ele não sabe se você está preparado para ouvir. Então, ele fica preocupado se, de repente, ele não vai te ferir mais do que te ajudar. Então, às vezes, não é uma questão também de... por isso que eu acho que a terapia é interessante. Eu acho que existe muitas também, o cuidado também de não se meter muito na vida do núcleo familiar, porque às vezes o núcleo é muito pessoal.
né? Então, às vezes, você tem que expressar, muitas vezes, que você precisa dessa ajuda. Às vezes, o profissional não viu assim, ou já percebeu, mas ele acha que ele vai ser extremamente, vai ser uma violência da parte dele, já que você já tem tantos afazeres, fazer isso, falar isso para você. Isso é como eu falei, primeiro a gente tem que refletir quem somos nós, aonde nós estamos, como é que está o nosso núcleo familiar, como é que está todo mundo na mesma demanda, está todo mundo num confinamento afetivo, né? Porque isso também é mexer no vespeiro, tá, gente? Porque isso dói. Como a gente está falando que crescer dói muito. Então, como é que você faz isso? É com muito, muito cuidado, muito aos poucos. Então, eu não acho que seja assim, maldade dos profissionais, mas é que é tanta demanda que às vezes acaba se perdendo isso. É uma pena, né? Deveria ser melhor. Ah, a própria Eliane, ela coloca também que ela coloca duas questões. Uma das questões que se essa superproteção, eu acho que aí ela está olhando para ela mesmo, desculpa, Eliane, o meu pré-julgamento, se essa superproteção não seria porque ela acha, ou a gente acha, que o nosso filho é inocente demais, então por isso a gente tem que super protegê-lo do mundo. Os nossos filhos são inocentes, realmente, em determinadas coisas. Em outras, eles não são tão inocentes assim. Pelo contrário, passam a perna na gente, né, Cidinha? Cidinha bem sabe. Mas eu acho que a gente tem que, mesmo com essa inocência deles para determinadas coisas, a gente tem que tomar atitudes, ter ações que permitam uma independência deles. Né? É óbvio que com todo o cuidado possível, mas quanto mais independência o seu filho tiver, melhor é para ele. Né? Aí daqui a pouco você comenta, Cidinha, deixa eu só colocar mais uma coisa que a Eliane colocou, é que nas orações dela, ela já pediu para que Deus levasse o filho junto com ela. Quando ela morresse, que Deus também levasse o filho junto. Eu, particularmente, acho que vou chutar 90% de nós, mães de crianças com alguma deficiência, pedimos isso, né? Que no momento, se a gente for antes, que Deus leve. De uma certa forma, até você colocou isso, Eliane, é um pouco de egoísmo da gente, né? Porque a gente acha que esse filho não vai sobreviver sem a nossa existência. A irmã da Cidinha está aí como prova disso, né? A mãe da Cidinha faleceu já há alguns anos. E a irmã da Cidinha está aí conseguindo sobreviver, né? Está conseguindo sobreviver e viver. Eu sei que o nosso coração fica muito apertado quando a gente pensa no futuro dos nossos filhos, eles sendo deficientes ou não, e quando eles têm alguma deficiência, esse aperto ele é um pouco mais intenso, né? Porque você fica pensando quem que vai cuidar. Mas eu acho que é entregar, colocar nas mãos de Deus, né? E porque eu acho que ele sempre tem o melhor para as nossas vidas e para a vida dos nossos filhos. Aí agora a Cidinha coloca um pouco o lado dela. Olha, eu não vou falar como profissional que trabalho com educação especial há muitos anos, eu vou falar como irmã, porque assim, você me falou, eu lembrei da minha mãe agora, porque a minha mãe fazia essa oração, porque é normal mesmo, né? Você não tá maluca não, tá? É geral. Porém, infelizmente, essa oração não eu imagino que não seja uma oração que vá subir, como a gente brinca. Né? É uma oração que não. É um desejo do nosso coração, mas é um desejo egoísta mesmo. Eu vou rapidinho, eu só vou comentar minha irmã. Minha irmã, minha mãe, minha irmã até os 12 anos, a minha mãe dava banho nela. 12 anos, hein? A minha irmã dava banho nela. E quando a gente ia reclamar, eu sou 12 anos mais velha que a minha irmã, né? A minha mãe brigava, falava, ai, a minha filha, ai, Joyce, quando eu morrer, coitada da Joyce, vai ficar com você, você é uma bruxa, você não vai dar banho nela. E hoje, a minha mãe morreu, a minha irmã tinha 18 anos, quando a minha mãe, não, acho que sim, por aí, ela tinha.
E aí, a minha irmã hoje, eu não vou contar toda essa trajetória, porque daria mais 3 horas, porque foi uma trajetória dura, inclusive a família me entender, porque eu brincava não, eu falava sério. A Joyce agora estava sobre nova direção, né? E aí, talvez se tivesse sido mais fácil para mim, porque eu sou irmã, não tem essa coisa da mãe, né? Mas a minha irmã hoje trabalha. A minha irmã hoje mora sozinha. A minha irmã hoje faz as escolhas dela. Muitas vezes escolhas que eu não concordo, mas eu não posso fazer nada. Ela tem 36 anos. Então a evolução da minha irmã foi muito grande depois que a minha mãe morreu, sabe? E eu não estou culpando a minha mãe, não. Eu queria que a minha mãe, eu gostaria, se eu pudesse ter uma máquina do tempo, que a minha mãe vivesse até hoje, dando banho na minha irmã. Não há problema nenhum com isso, eu sinto muita saudade da minha mãe. Mas o fato é esse, o fato é que minha irmã evoluiu muito depois e sofreu muito porque ela não estava preparada. Então, quando eu fui fazer esse estudo, eu fui fazer esse estudo justamente para entender que caminho que eu tinha que seguir com a minha irmã. Mas que eu tinha certeza que o caminho que a minha irmã estava traçando até aquele momento com a minha mãe não era o perfeito. Por mais perfeita e maravilhosa que a minha mãe era, porque a minha mãe era uma mulher maravilhosa. Entendeu? Isso, ninguém vai tirar esse mérito dela. Mas a gente tem que pensar sempre no outro. Porque, como eu falei lá, Deus não nos super protege. Ele faz a coisa para que a gente cresça, para que a gente seja feliz. E uma criança, às vezes, nem é tão super protegida assim. Às vezes existe o confinamento afetivo, que é assim, é só mandar. Às vezes, hoje analisando, a minha irmã, ela tinha uma relação com a minha mãe de superproteção e com todo mundo da família, inclusive comigo, tá? De confinamento. E foi um desdobramento dolorido para eu mudar o meu olhar, entendeu? Não foi fácil, mas ela tá aí, como a Ana falou, né, vivendo e sofrendo e sendo feliz e agindo como qualquer pessoa da idade dela. E eu louvo a Deus pela vida dela, porque eu a amo demais. Mas eu não vou aliviar. Eu estou brincando, eu não vou permitir que ela se sinta só em nenhum momento. Mas eu também não vou fazer nada para que essa relação seja uma coisa, como eu vou dizer, dentro de uma prisão. Ela é uma pessoa livre para fazer as escolhas dela. É isso, né? Mas o caso da minha irmã, obviamente tem outros. Minha irmã, ela tem uma relação muito diferente. Ela é um autismo leve, ela consegue hoje. Mas aí eu nunca ia descobrir se eu não tivesse passado por isso com ela. É isso. Eu acho assim, o desenvolvimento do autista, ele é muito dolorido, né? Ele é dolorido para o autista e é dolorido para a família. Porque determinadas atitudes que uma criança neurotípica tem, então vamos supor, vou dar um exemplo do Luiz. O Luiz adora comer no nosso prato. E o Pedro às vezes comia também, que é meu outro filho. Até o dia que uma terapeuta da AMA olhou para mim e falou: não deixe, não permita mais que o seu filho coma do seu prato, nem do seu prato, nem do seu filho e nem do seu marido. Porque ele vai levar isso para a vida. Então, quando ele chegar na fase adulta, ele não vai entender por que ele não pode mais comer no seu prato se ele comer. Então, aí isso acaba sendo dolorido, porque o Lu vem com aquele olhar dele pidoncho, né? Que é algo impressionante esse olhar que o Luiz tem, né? De pedinte. E ele vem se aconchegando, se encostando, sabe? Assim, para comer no seu prato. E aí você olha para aquela criança que está te olhando cheia de amor, sabe? Cheia de desejo. Ele ainda às vezes faz carinho em você. E aí você pensa, não posso dar, né? E aí você tem que vencer você mesmo neste momento de não dar a comida do seu prato para ele. Quem vê de fora, muitas vezes, julga a gente, né? Nossa, o que custa dar uma colherada do seu prato pro menino, né? Você não vai morrer, ele não vai morrer, depois ele aprende. Mas não aprende. Então, tudo isso é muito dolorido para a família, né? Toda essa questão desse trabalhar. Então, por exemplo, eu costumo dizer que o autista, em determinadas situações, ele não consegue ser criança como as outras crianças. Né? Ele não tem esse direito, vamos dizer assim, porque você tem que ficar limitando determinadas coisas da vida dele
Justamente porque ele fica se travando, vamos dizer assim, né? Ele leva, não é nem que ele fica se travando, mas ele leva aquela ação para o resto da vida dele. Então, isso é muito dolorido para a família e é dolorido para o autista. Mas é algo que a gente tem que aprender a lidar, porque isso é para o bem dos nossos filhos. Uma coisa, eu vou deixar aqui um exemplo que eu levei para minha vida e que me mudou completamente a minha ideia sobre o autismo, a minha concepção de como criar o meu filho autista. Eu e o meu marido, a gente sempre dialogou muito sobre educação, independente de ser o Luiz ou seu Pedro, a gente sempre dialogou, a gente sempre pensou. Mas quando o Luiz veio, ele tem não só o autismo, ele tem algumas outras questões. Então ele demorou muito para sentar, ele demorou muito para andar e uma série de outras dificuldades motoras. E uma vez, isso faz muitos anos já, eu fui assistir uma palestra da Temple, que é uma norte-americana, que é autista, ela já está, se eu não me engano, com quase 80 anos. E imagina ela sendo autista 80 anos atrás, né? A situação da mãe dela. Mas a mãe dela foi de uma inteligência, né? De uma sabedoria inacreditável. Então, ela tinha dificuldade de relacionamento. A mãe dela fazia encontros semanais na casa dela, em que ela obrigava a filha, literalmente obrigava a filha a receber as pessoas, a cumprimentar as pessoas e a guardar o casaco das pessoas. Quando as pessoas iam embora, ela tinha que devolver o casaco e dar tchau para as pessoas. Isso fez com que ela aprendesse a socializar. Nessa palestra, ela colocou, na verdade, para as pessoas muitas coisas, né, que para mim foram essenciais. A gente pode até num futuro falar numa outra palestra sobre isso, porque são muitas coisas. Mas ela sempre falou, assim, o que ela falou para mim que me deixou muito esperta, né? Acordei para a vida, é que todo autista, independente do grau do autismo que ele tenha, ele consegue ter alguma independência, ele consegue produzir alguma coisa, desde que você consiga chegar até ele. Né? Mas isso não é do seu jeito, não é com essa cartilha certinha que a gente costuma seguir. É você olhar para o seu autista, entender o que ele gosta, o que traz prazer para ele e usar isso. A Cidinha, até quando ela começou a fazer a tutoria do Lu na igreja, uma das primeiras perguntas dela para mim foi: quais são os personagens que ele gosta, o que ele gosta, porque a gente vai usar isso para chegar até ele. É você descobrir essas coisas que ele gosta e usar isso a seu favor e a favor dele e fazer com que ele se desenvolva através disso. Então, isso faz com que você olhe o seu filho com uma outra perspectiva e perceba que sim, ele pode se desenvolver, que dentro dos limites dele, que dentro da vida dele, ele vai conseguir ter independência que cabe a ele, né? Não é a independência que você acha que tem que ser, né? É a independência que cabe a ele. Então, enxerga o seu filho, olhe para o seu filho como um ser único, né? Que eu acho que isso facilita a sua vida e a vida dele. E é isso, Jean. Tem mais alguma coisa que você queira falar sobre esse tema específico? Bora continuar. Falou tudo. Eu aconselho muito as pessoas pesquisarem sobre a Temple. Uma coisa que eu faço muito, eu me relaciono muito com mães de autistas que os autistas já são mais velhos, né? Que são adultos. Porque você tem muito a aprender com essas pessoas. Se hoje é difícil pra gente, imagina há 30, 40, 50 anos atrás, como era muito mais difícil, né? O acesso a terapias era muito mais complicado, não existia. A sociedade não aceitava, hoje já não aceita, mas antigamente, então, as crianças elas eram completamente escondidas, né, na sociedade. Então você não via, não só autista, mas crianças com síndrome de Down ou qualquer outra deficiência, até cadeirantes era muito difícil de você ver na rua, porque essas pessoas ficavam reclusas em casa. Então eu tento me espelhar muito nessas mães, eu tento absorver muito
do que elas fizeram, né? O que elas conseguiram para fazer esse desenvolvimento dos filhos delas. E eu acho que a gente tem que buscar isso. E também busco falar muito com autistas adultos. É um exercício muito complicado, né? É muito engraçado, porque eu vejo mães de autistas novos não tendo paciência com esses autistas adultos. Depois eu quero contar uma coisa que aconteceu essa semana, um mês atrás com a minha irmã. Até contei para você já. Porque assim, eles são autênticos, né? E eles falam o que eles estão a fim de falar, o que eles acham, só que a gente não está pronto para receber. E aí eu falo, cara, mas você tem um filho autista, como que você não quer ouvir o que um autista tem para te falar? Então eu ouço muito essas pessoas, os traumas delas, os medos delas, como que elas se desenvolveram, o que elas acham das coisas, de determinados adjetivos que é colocado, enfim. Então tudo isso me faz eu enxergar o Luiz de uma forma diferente, né? Eu sempre tive isso na minha vida, de que quando eu tivesse um filho, eu criaria esse filho, né, para o mundo que eu quero dizer assim, você não cria o filho para ficar com você para o resto da vida, né? Você cria ele para ele se desenvolver, para ele conquistar, para ele ir para o mundo e fazer as coisas que são para ele fazer. Se você coloca muitas, né, rédeas nele, ele não vai conseguir isso. Ele vai começar a ter medo de fazer as coisas, medo de ouvir as pessoas, medo de se expressar. Então, eu sempre tentei, eu acho que principalmente com o Pedro, né, por ele ser neurotípico, colocar isso, deixar ele livre, colocar responsabilidades na mão dele. Um exemplo, ele tem 12 anos e ele cozinha e a alegria da vida dele é cozinhar. Ele se sente o ser humano, o chefe de cozinha, o masterchef, porque ele está cozinhando. E isso eu acho excelente, né? Eu acho maravilhoso. Então a gente tem que olhar para os nossos filhos desta forma. O Luiz, dentro das capacidades dele, né? Ele hoje, por exemplo, ele come, quando ele termina de comer, ele tem que levar o prato dele até a pia. Parece uma coisa, como a Cidinha fala, né? Uma coisa besta, uma coisa boba, pequena. Não, não é. Pra gente não é. São avanços que ele tem, é você dar responsabilidades, mesmo que seja pequenas, mas é do pequenininho que se começa. Fala da sua experiência com a sua irmã. Tem uma pessoa que fez uma pergunta, Tica, eu acho. É que eu sou ruim de... Se a gente conhece o Vozes do Autismo. Eu não Antes disso, conheço. ela fez uma pergunta, antes disso. Antes disso, deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Pode ir falando que eu estou procurando. Tem dois Vozes do Autismo, que é que eu não sei se é isso que ela está dizendo, que é um livro que fala sobre, na verdade é uma pesquisa, né? Ou é aquele... porque, assim, esse nome me atrelou a uma pesquisa dos Estados Unidos, da Universidade de Memphis. Eu não sei se é isso ou se tem a ver com outra coisa. Não sei, mas, na verdade, eu queria falar com ela sobre uma pergunta que ela fez. Deixa eu ver se eu acho. Aqui já. A pergunta dela é: gostaria de saber como ajudar a criança a desenvolver as habilidades necessárias para que consiga ser um adulto pleno. Como saber se devemos modelar comportamento ou respeitar identidade? Olha, eu acho muito interessante isso, porque o que é identidade? Identidade é um conjunto de qualidades que te define. E identidade, basicamente, é isso, né? E aí eu fico pensando, uma coisa não exclui a outra, na minha concepção, né? Na minha humilde opinião. Porque quando você faz... falando disso e lembrando da minha irmã, eu vou dar um exemplo para vocês. A minha irmã, outro dia, não vão se ofender, viu, meninas? Eu falei para elas, vai lá no Gepanda me ajudar, né? Ela falou, não gosto de criança. Falei, não, mas você fica lá no auditório, de repente você vai um dia fazer uma fala assim, eu não gosto de criança e detesto mãe de autista. É triste, desculpa, meninas, mas... E aí, eu super entendo ela, viu? E eu vou te falar uma coisa, isso é da personalidade dela.
tudo que a gente moldou os comportamentos dela sociais para que ela lave a roupa dela, que ela cozinhe. Isso daí são atitudes funcionais do cotidiano, atividade de vida diária. Isso é o moldar que a gente tem como é. Só que você, quando molda um indivíduo para isso, você não está tirando a identidade dele, muito pelo contrário. Falando da minha irmã ainda, eu lembro muito bem que quando a minha mãe não deixava ela ir na praia de jeito nenhum. Nunca minha irmã viu um mar, porque minha mãe não deixou. Quando a minha mãe morreu, passado o luto, eu peguei minha irmã e levei para o mar, assim. Foi a primeira viagem que eu fiz com ela, porque ela nunca tinha ido viajar, porque a minha mãe nunca tinha deixado. Minha mãe deixava de viajar para ela não, porque ela não gosta de viajar. Então, em algum momento, a minha irmã entrou dentro do carro, minha mãe achou que ela estava, eu acho que era o carro, que não era nosso, e ela brigou, e a minha mãe pôs na cabeça que aquilo era porque ela não gostava de viajar, e nunca mais ninguém viajou. E aí, quando eu casei, a minha mãe faleceu, tudo, eu fui e levei a minha irmã para ver o mar. Gente, foi a experiência mais linda da minha vida. Eu chorava baldes, cântaros, porque foi lindo, assim. Ela falava assim, ai, mas esse lugar é lindo. E até hoje ela fala, ai, quando eu ficar velha, eu vou morar na praia. Porque ela adora mar, ela adora praia, ela gosta de ficar sentada vendo. Então, assim, isso é o quê? Isso aí é a identidade dela. Ela é uma pessoa que gosta de ficar sozinha. Também, obviamente, tem a ver com autismo, mas ela gosta de mar, ela gosta de andar na praia, correr na areia. Então, isso é dela, da personalidade dela. Mas ela não poderia saber se ela gosta ou não se ela não tivesse ido. Existe um texto do Fernando Galeão que diz o seguinte, que o menino, falando de mar ainda, o pai levou o menino no mar. E aí, quando chegou no mar, o menino descreve, era tanta imensidão, tanta beleza, nunca tinha visto o mar, que ele falou para o pai, pai, estava em frente ao mar, eu quero ver o mar. Ele foi levar e falou assim, me ensina a ver. Ele estava de frente ao mar, mas ele precisava que ele visse, né? Então, às vezes, a gente está de frente a uma situação que pode nos dar tantos privilégios, mas a gente teima a temer pelo outro. Então, eu não estou dizendo para vocês soltarem as mãos dos seus filhos, não, deixarem eles fazerem um intercâmbio sozinhos, não é isso. Não é isso. Não então nós não vamos largar de mão, não. Mas é que a gente possa ter a sensibilidade, que eu sei que não é fácil, porque é cansativo, porque é uma rotina estressante, para que a gente possa fazer o melhor para eles. É sempre para eles. E é dolorido mesmo, é sofrido, não é fácil, tá, gente? Eu vou contar uma experiência que eu tive dessa questão de liberar. O Lu, em uma das escolas que ele participou, ele foi convidado para ir para o acampamento. E eu fiquei empolgada, eu falei, vai. E aí meu marido falou, não, tá louca? Falei, não, ele vai, porque a Tê vai junto com ele, que é a Ana. Não, imagina. Eu falei, não, ele vai. Né? Eu acho que é uma oportunidade única. A escola liberou, né? O acampamento quer recebê-lo, ele vai. E a gente, no dia que ele ia viajar, né? Que ele ia com a escola, a gente foi levá-lo até a escola. E o meu marido com a cara fechada, porque eu tava permitindo que o Lu viajasse. E aí tá bom, eu sei que a professora veio pegar o Lu e ele falou, ai, que legal que você tá vindo, Lu, que não sei o quê, né? Ai, parabéns, papai e mamãe, que vocês estão deixando ele. Aí o Charles virou e falou assim, eu não tô deixando nada, quem tá deixando é ela. Aí tá bom, passou, eu dei um sorrisinho e tal. O Luiz entrando no ônibus, ele olhou pra mim e falou assim, se alguma coisa acontecer com ele, a responsabilidade é sua, porque eu não quero que ele vá. Eu sei que o Lu entrou no ônibus, o Lu sentou na janelinha, nem olhou pra gente. Eu acho que foi a viagem mais divertida da vida dele. A Ana mandava fotos, vídeos pra gente. Ele estava sempre rindo, sempre se divertindo. Ele foi o chaveirinho do acampamento, porque todo mundo do acampamento queria fazer coisas para agradar o Luiz. E a gente preocupado, principalmente na questão de dormir. Ele nunca tinha dormido, ele dormiu já na casa da minha irmã, mas nunca tinha dormido sem a gente num lugar assim completamente estranho. Gente, ele dormiu que ele nem lembrou que a gente existia, né? Foi incrível para ele. É difícil de você soltar? É,
né? Principalmente quando o seu marido acha que você tá errada. Aí você fica assim, oi, pelo amor de Deus, abençoe que nada aconteça, porque senão... Mas eu acho que a gente precisa disso, né? Se existem essas oportunidades, eu acho que a gente tem que permitir, né? Que a Marga, acho que é Margarida, né? Tá colocando que ela não deixava o filho dela participar dos passeios da escola. A primeira vez que ela deixou, deixa eu ler aqui. Foi o máximo para ele. Ele sempre vai agora, tá vendo, Margarida? É ótimo. O Lu sempre foi nos passeios da escola. O acampamento que eu cito, porque é uma coisa mais... Foram 3 dias, se eu não me engano, que ele ficou lá. Então, é algo mais intenso, né? Não tá ali do seu ladinho. Se acontece alguma coisa, você tem que fazer uma... Era uma viagem rápida, mas acaba sendo uma viagem. E o Lu tem epilepsia, então a gente também ficava preocupado. Se ele tem uma crise lá, como que vai... Mas se a gente fica nisso, e se ele tem uma crise? E se... Gente, e se eu estiver atravessando a rua e eu for atropelada? Acabou. Então a gente tem que permitir que os nossos filhos vivam essas experiências também. Olha, Ana, a Drica tá escrito assim: meu filho pediu para ir sozinho para a escola, né? E aqui, eu perdi aqui Aqui, sozinho, achei. Como a escola é perto, ensinamos, foi um processo. Hoje ele vai para a escola, para o grupo escoteiro inglês e aula de música. Eu acho muito legal o exemplo dela pelo seguinte: muitas vezes o seu filho vai sinalizar o que ele quer. E aí é muito complicado você se negar, porque aí você tem, no caso dela foi muito acertado, né? Ela foi muito feliz. Eu sei que no coração dela devia estar lá angustiada, mas foi muito acertado. Isso demonstra que você não tem um confinamento afetivo. Sabe por quê? Porque se fosse um confinamento afetivo, ela ia dizer de jeito nenhum. Não vai de jeito nenhum. E aí, não é um processo lento? É um processo lento. Mas o que acontece? Ele sabe, o filho do caso da Drica, não sei o nome dele, ele vai sempre pensar, quando eu tiver um desejo, eu vou comunicar aos meus pais. Quer dizer, isso é um crescimento. Então, esses pequenos crescimentos têm que ser valorizados, gente. Senão, o que acontece? Eles acabam, acaba todas as famílias virando um confinamento afetivo realmente. Então, você acaba não dando para a criança a possibilidade de crescer, de evoluir, de produzir, né? Então, é isso que é exatamente esse o caminho. A Tica coloca que o Vozes do Autismo, que ela falou, é um grupo de 5 autistas adultos com diagnóstico tardio. Eles palestram contando suas experiências. Riquíssimo, vale a pena conhecer. Vou conhecer sim, Tica, não conheço eles. E a Marga, que eu achei que era Margarida, é Margarete. Desculpa, Margarete. Vocês têm mais alguma pergunta, gente? Cidinha, você quer expor mais alguma coisa? Não entendi. O filho da Drica é o Matheus. O filho da Drica é o Matheus. Isso, tô vendo agora. Então, gente, é isso. Cidinha, quer colocar mais alguma coisa? Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente possa ter refletido algumas coisas. Que tenha ficado claro a questão dos quadrantes, o que é o quê, e de repente a gente refletir. A gente está um pouquinho mais para superprotetor, a gente está mais um pouquinho para confinamento. Nós estamos, graças a Deus, caminhando para esse conceito afetivo, de cuidar afetivo. Quem somos nós e como é o nosso núcleo familiar. Tem 2 ou 3 ações diferentes que isso pode acontecer também, no mesma família, cada membro da família está agindo de um jeito, e aí é pior ainda. Então, é isso. E que Deus possa abençoar a todos. Eu tenho um prazer imenso de estar com vocês, e qualquer dúvida, o Gepanda está aqui. Estamos aqui para isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida ou mais alguma pergunta, vocês podem mandar para a gente no direct, que a gente vai respondendo vocês. Eu só vou ler rapidinho aqui a última que a Eliane mandou, que ela não deixou o filho ainda aos passeios, porque ela acha que ele vai dar trabalho para a equipe pedagógica. Vai dar trabalho sim, mas faz parte, é obrigação da equipe pedagógica estar preparada para esse trabalho que ele vai dar, né? Então, deixa ele dar um pouco de trabalho lá, ele já dá bastante trabalho para você. Divide esse trabalho. Eliane, deixa eu te falar uma coisa. Pode deixar que, geralmente,
esse grupo pedagógico é um grupo que é treinado para isso, estudou, sabe? Confie. Não pode não ser hoje, pode ser amanhã. Comece com passeios pequenos. De repente, se você tiver alguém na sua família que queira vai levar no zoológico, você não vá. Deixe ele sozinho com essa outra pessoa, de sua confiança. Não precisa ser uma coisa assim, muito rápida, mas é legal que seja aos poucos. É legal que ele acostume com outras pessoas, com outros ambientes, com outros lugares. E vai ser muito mais dolorido, né? No começo é difícil mesmo, pode ser que ele dê que ele fique nervoso no primeiro dia, porque ele não está acostumado, você concorda? Eu vou contar rapidinho a questão do Gepanda. Nos primeiros encontros do Gepanda, a gente tinha um garoto, não sei nem se a mãe está no grupo, que é uma querida, ele chama Guilherme, e ele deu muito trabalho no começo, porque ela realmente estava sempre o tempo todo com ele. Hoje, ele chega no Gepanda, ele a ignora. Ele vai lá, senta com a Cleo, brinca, come, sorri, faz festa. E quem vê ele hoje, depois de um ano, não lembra, não pode nem imaginar que deu tanto trabalho no início do Gepanda para nós. Não foi um trabalho ruim, mas foi trabalhoso. Então, assim, se a gente desistir, eu não quero que incomode, não tenha que ter isso, não tenha problema com incomodar ninguém, mas faça o melhor para essa evolução. Na verdade, eu acho que até os nossos filhos, às vezes, precisam de uma folga da gente também. Porque, querendo ou não, ou a gente é super protetora, ou a gente exige bastante, fica naquele meio termo, daqui ou de lá. Então, eu acho que às vezes eles também precisam um pouco desse distanciamento, ter outras pessoas para dividir isso, né? Eu tenho uma parceria muito bacana com a minha família nessa questão. As minhas irmãs me ajudam muito. Eu tenho uma parceria muito grande com meu marido, a gente divide muitas tarefas. Eu sei que a maioria das mães não tem isso, graças a Deus, louvo a Deus todos os dias porque eu tenho isso. As minhas irmãs são minhas super parceiras, mas eu tenho uma coisa, quando elas vêm me ajudar, ou quando elas vão ficar com o Luiz por alguma questão, eu não fico impondo muitas regras, né? Algumas questões que eu acho que são essenciais, eu peço para que elas sigam, mas quando elas estão com ele, eu deixo elas serem o que elas acham que tem que ser, né? Eu acho que uma forma de você trazer as pessoas para próxima de você para te ajudarem é justamente isso. Não ficar exigindo que elas sejam uma cópia sua, porque elas não vão ser. Nem o seu marido vai ser uma cópia sua, deixa ele ser pai como ele tem que ser o pai. E deixa as pessoas que estão dispostas a te ajudarem como elas conseguem ajudar, do jeito delas. Então, as minhas irmãs, elas são muito parceiras, minha cunhada também, as minhas sobrinhas. Então, quando eu preciso, se a gente precisa viajar ou se a gente tem algum compromisso, elas vêm, elas ficam com ele. E isso do jeito delas, né? Eu lembro, na minha casa, por exemplo, tem muitos bilhetes na parede, né? Não dá comida na boca do Luiz, não pega o Luiz no colo, não faz isso com o Luiz, não faz aquilo com o Luiz. E teve uma vez que a gente precisou que a minha cunhada viesse me ajudar e ela sempre vem, ela e meu irmão. E assim, a última vez que ela tinha vindo, o Luiz ainda comia, a gente dando comida na boca dele. E eu esqueci de falar que ele já comia sozinho. Ela sentou na mesa com ele e foi dando comida na boca dele. Aí ela falou que de repente ela levantou o olho e viu um bilhete imenso, não dá comida na boca do Luiz. Aí ela falou assim, cara, eu já dei. Eu falei, de boa, normal. Eu tenho certeza que ele amou a sua visita justamente porque você deu comida na boca dele, né? Então, assim, aqui no nosso dia a dia, a gente procura ao máximo não dar. Mas também, de vez em quando, ter uma pessoa que faz os gostos dele também deixa ele feliz. Então, tentar a gente ter essa harmonia com as pessoas que querem nos ajudar, né? E sem impor muitas regras, vamos dizer assim. Porque as pessoas estão ali para te ajudar. Não é fácil cuidar de uma criança autista. A gente sabe muito bem disso.
Então, se a pessoa ela quer te ajudar, deixa ela te ajudar, dá a orientação do que é realmente essencial ela fazer, né? Se ele tiver uma crise ou lidar com determinadas situações, mas o resto deixa ela conduzir. Eu tenho certeza que eles vão ir se encaixando, assim como o seu filho Eliane com as coordenadoras, né? A parte pedagógica da escola, eles vão se encontrar. Deixa ele para os passeios. E aí, Cidinha, vai falar mais alguma coisa ou podemos encerrar? Não podemos encerrar e um beijo grande a todas vocês. Obrigada pela paciência. Vamos pensar nos nossos meninos, que é eles que importam. E assim, eu louvo pela vida de vocês. Vocês são maravilhosos, maravilhosas. E que Deus possa dar muita, muita, muita graça para vocês, muito amor para vocês, e entendimento, Amém, tá? amém. Fiquem felizes, viu? Tá, Cidinha, eu vou pedir para você fazer uma oração para a gente encerrar. Com certeza. Senhor amado Deus, eu te agradeço por esse momento do Gepanda. Eu te agradeço pelo seu amor, Senhor, que não é um amor egoísta, não é um amor superprotetor, mas é um amor, Jesus, pleno, consciente, que nos liberta, nos faz, Senhor Jesus, ser melhor a cada dia, nos compreende. Ó Senhor, que a tua graça esteja sobre essas famílias, sobre essas crianças, Senhor Jesus, que elas possam aprender, que elas possam se aproximar de Ti e que, Senhor Jesus, essas mães sejam fortalecidas, Senhor, porque Tu sabes o quanto elas sofrem muitas vezes caladas, Senhor, mas que o Senhor possa ser instrumento na vida delas. E que elas possam, Senhor Jesus, conhecer a cada dia mais o Teu amor e a força que tem dentro delas. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que eu te peço. Amém. Amém. Galera, obrigada, né, pela presença de todos vocês. Eu espero que tenha sido útil, que vocês tenham gostado. Obrigada, Cidinha. Obrigada, Eliana. E até a próxima palestra. A gente espera que a gente consiga ser ao vivo lá na igreja, né? Que a gente tá mais juntinho, mas se não for, vai ser aqui também, tá bom? Um beijo a todos e que Deus abençoe. Tchau! Amém. Tchau.